Chama. Olá, galerinha do meu nono ano, Escolinha Menino Jesus, a escola que instrui e educa. Oitavo ano, English Teacher Silvestre, o bonitão das tapiocas. Let's go, my friends! Atenção, galerinha, vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso bom Deus, né? Deus da vida, que nos dá força e coragem e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo e está sempre comigo no sol a brilhar. Ilumina, Senhor, meu Deus, os meus caminhos, os meus passos, me guia para uma boa vida, que eu seja sempre um bom estudante, um bom aluno, um bom filho para meu pai, minha mãe, e que eu possa progredir nos meus estudos com paz, amor, saúde, muita sabedoria. Abençoa, Senhor Deus, a cada estudante do oitavo ano e que eles possam sempre trilhar no caminho do sucesso. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui conferir a prova oral, né? A prova oral foi aquela que eu falei que só iria receber até a entrega da terceira avaliação. Como já foi entregue, então vamos conferir quem vai ter direito na quarta avaliação aos 3 pontos do qualitativo, porque quem eu não citar o nome aqui não vai receber os 3 pontos completos. Então já encerrou o prazo, não adianta mais mandar, né? Então, parabenizar a aluna Aleta Liara, parabéns Aleta, você fez a prova oral, qualificada para os 3 pontos qualitativo completo. Número 3, Ana Catarina, parabéns Ana Catarina, você está qualificada para os 3 pontos qualitativo. Número 5, André Marques, parabéns André, aquele abraço, você está qualificado para os 3 pontos qualitativos da quarta avaliação. Número 9, Bruno Stanley, parabéns Bruno Stanley, você está qualificado para a próxima avaliação. Número 14, Érica Ravena, parabéns Érica Ravena, você está qualificada para os 3 pontos qualitativos, certo? Número 22, Jonas Alves, parabéns Juninho, você está classificado para os 3 pontos qualitativos. Número 23, José Jairo, parabéns José Jairo pela realização da prova oral, você está qualificado para os 3 pontos qualitativos. Número 26, Lívia Pontes, parabéns Lívia, você está qualificada para a prova oral, 3 pontos qualitativos completo. E Lia Dávia, número 28, parabéns. Então esses são os alunos que têm direito a os 3 pontos qualitativos porque realizaram a prova oral. Apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos, ok? Então de parabéns a todos vocês. Aos que não fizeram, não vão receber os 3 pontos qualitativos, apenas 2,5, perderam meio ponto por não realizar uma prova muito simples, né? Então vamos lá, se interessar. E aos 9 guerreiros, parabéns. Beleza? Let's go, my friends. Beleza, galerinha do oitavo ano. Você pega o seu livro de inglês, coloca aí na 69, na página 69, ok? Nós iremos abordar o Listen and Speak. Na questão 1, você vai observar, né, a foto de 7 animais. Desses animais, no diálogo só vai ser citado o nome de 5. Aí eu quero que você enumere na ordem, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aí você vai colocar, certo? A numeração nos quadros. Então, desses 6 animais aí, né, desses 7 animais, aliás 7, 2 vai ficar de fora, né? E aí, é o mesmo texto, né, para a questão 2, para você marcar a alternativa lá na questão 2, aí na 69.
sobre qual o tipo de programa, né, que está sendo abordado, né, sobre os animais. E na letra B, quantidade de animais que são representados. Aí na questão 3 você vai colocar na ordem. Número 1, qual é o animal? Na questão 3. Número 2, qual é o animal? Número 3, nome do animal. Número 4, nome do animal. Número 5, nome do animal. Na ordem, ok? Aqui nas imagens não está na ordem. Aí você vai ouvir o áudio corretamente e vai fazer a sua assertiva. Beleza? Então vamos lá fazer o áudio. Do these words listen and speak? You are going to listen to part of a radio program describing some animals. Look at the pictures and in pairs, guess which animals are going to be mentioned. Then, listen and check if you guessed correctly. Today, we are looking at the top 5 most intelligent animals. These are probably the smartest creatures in the animal kingdom. Number 5, orangutans. They are one of the most intelligent primates on Earth alongside chimpanzees. Orangutans can communicate with people using symbols, sounds, and sign language. Number 4, crows. These birds show reasoning abilities as good as of a 7-year-old human and is the only non-primate animal that uses tools such as sticks to grab food. They also have the ability to distinguish people by recognizing facial features. Number 3, elephants. They are known for having a long memory span and their ability to show empathy towards each other. They can also recognize 12 distinct musical tones and recreate melodies. It seems they are able to understand human language and imitate human voices. Number 2, dolphins. They are very clever and use marine sponges to avoid injuries and are known for being good at solving problems. Number 1, chimpanzees. They are considered the most intelligent animals. They probably have better short memory than humans do. They are also problem solvers and can use tools, such as stones or sticks, when searching for food. Do you agree with our list? Listen to the... Ok, né? Então ele fala aí em ordem decrescente. Aí você vai anotar, né, o número e o nome de cada animal, dá para você fazer a questão, certo? Então vamos lá. Vamos agora lá para a página 70. Certo? Já expliquei aqui para vocês a questão 2 e a questão 3, como fazer. Aí você vai para Test Your Memory. Your notebook, create 5 questions about the animal from this noted and ask a classmate. Né? The answer is her question 2. For example, you can ask a question about the speed of one or two animals, their life expectancy, the ability, some of the characteristics, make comparisons between them. Você vai fazer uma lista com o nome de 5 animais e cada animal desse aí você vai fazer uma comparação, né? Velocidade, expectativa de vida, habilidade, as características entre eles, certo? Utilizando os adjetivos de comparação. Os comparisons, certo? O que você vai fazer na questão a seguir, depois da 4? Essa 4 você vai fazer no caderno. Agora você vai fazer o Pronunciation Corner, certo? Mesma regrinha, Pronunciation Corner. Questão 1, questão 2. Manda só no áudio ou manda em 2 áudios. Manda no PV, como já está de costume. E não esquecer, né? Porque se esquecer, já era. Perde ponto novamente. Certo?
Então vamos lá ver o Pronunciation Corner que nós temos deste mês. First part of the audio and listen again and number the pronunciation corner. Listen to the jazz chant, then act it out. Higher or lower, hotter or colder, taller or shorter, fatter or thinner, noisier or quieter, prettier or uglier, happier or sadder, easier or harder, faster or slower, cleaner or dirtier, nearer or farther, older or younger, today and forever, ever and ever, diversity ever, bullying never, never. Listen and practice. Higher or lower, hotter or colder, taller or shorter, fatter or thinner, noisier or quieter, prettier or uglier, happier or sadder, easier or harder. Beleza, então esse é o Pronunciation Corner que eu quero que vocês realizem, tá bom? Próxima questão é o Read and Write. Texto 1. Read the title of news report and look in the picture attentively. In your opinion, does the picture contribute to make the child more meaningful? Why not? Então, você vai ler o texto, certo? Observando para o título. E de acordo com o título, você vai fazer a sua assertiva. No which one contributes to bright the page, yes, the picture represents how rugged and full of life China is. E aí, você vai fazer o scanning, que eu já trabalhei com vocês no texto, fazer toda uma verificação no texto a seguir, que é da página 71, né? Falando sobre a população da China, certo? Sobre os milhões de habitantes que tem lá. E em seguida, na questão da página 72, né? Você vai marcar apenas uma assertiva, porque foi mencionado, né, o declínio da população do texto, certo? Qual é o motivo, certo, dessa queda? Na questão 3, você vai read the statements and answer 3 or false. Copy the part of new reported, then support your choice. Before 2018, population growth rate of China was not declining. Então você vai colocar T para verdadeiro, F para falso, de acordo com as questões do texto apresentado que você vai estudar. E sempre quando você colocar falso ou verdadeiro, você vai justificando a sua assertiva, de acordo com o texto, ok? Então, você vai fazer toda a letra A, B, C e D, sempre colocando verdadeiro ou falso, né? São duas questões, aliás, são apenas uma questão verdadeira e 3 falsas. E até na verdadeira você vai ter que fazer uma justificativa em cada pergunta, ok? Na questão 4, né, você vai numerar as colunas com os números apresentados e você faz a numeração com cada número, com cada coluna, enumerando as colunas, observando sempre as comparações com o texto
das alternativas, tá bom? Aí na questão 5, né, você também vai checar, né, a sua leitura de acordo com o texto e você vai fazer a sua enumeração, certo? Das situações da ordem do texto, ok? E no texto 2, você vai ter mais um texto falando sobre a população da Índia, né? Então vamos ver que temos dois textos trabalhando, um com a população da China e outro com a população da Índia. Índia é um país muito populoso, muito grande, né? Antes de ontem, só num dia 90 mil pessoas se infectou com coronavírus, né? Apenas em um dia. A população da Índia, por essa imensidão, né? Uma faixa de pobreza muito grande lá. E aí você vai checando a sua alternativa, certo? E aí você vai dizer qual das alternativas você vai marcar de acordo com o texto, certo? Sobre a Índia. Observa a leitura do texto, faz uma leitura atenciosa sobre a população. Observa o quadro que compara a Índia com a China, certo? Você vê quem cresceu mais. E aí, em seguida, na página 74, você vai responder as alternativas do texto, certo? Nessa questão aqui, abaixo do texto, você vai apenas numerar a coluna, né? Colocar a assertiva de cada coluna de acordo com o país, tá bom? Na questão 8, né, você vai corrigir os parágrafos em questão, certo? Cuidadosamente, né? Você vai lá buscar sua assertiva em cada parágrafo ao que se fala em relação à representação dos gráficos, tá bom? Tanto na letra A, B, C e D. De acordo com a pergunta, né? Você vai olhando os gráficos e vai analisando o texto e buscando sua assertiva dentro do texto apresentado, certo? Então é a forma de você buscar as alternativas todas em inglês dentro do texto que está em inglês, tá bom? E a número 9 era para ser uma atividade em pares, né? Como a gente não está podendo fazer, a gente vai fazer individual, né? Então, você vai fazer um texto, certo? Mostrando gráficos, né? Você pode colocar de acordo com a sua visão de escolha do tema, certo? E você vai procurar uma ilustração, por exemplo, de dois países, como foi feito da Índia e da China, certo? Você pode fazer no caderno, certo? E você pode montar um gráfico, procurar dois países, pesquisar e monta um gráfico populacional e cria algumas frases com os adjetivos comparativos de superioridade ou inferioridade, e aí você vai demonstrando quem é mais populoso, quem é menos populoso, de acordo com essa ação que você vai montar na questão 9.
Na questão Types for Life, né, você vai fazer uma pesquisa, né? Você pode assistir esse vídeo que ele recomenda no YouTube, né, sobre diferenças culturais, certo? E você vai escolher um país, pode ser o seu, o Brasil, pode ser um da América do Sul, pode ser um da Europa, pode ser um da África, da Ásia. E aí você vai escolher um país e colocar no caderno sua pesquisa e falar sobre essas situações aí que é citada na imagem. Por exemplo, você fala da cultura, fala da população, né? Fala da diversidade, fala das tradições, tudo que está aí você vai, vamos supor, escolher o Brasil. Você bota cultura, pode ser inglês, pode ser português, fica a seu critério, de preferência em inglês. Nação, pessoas, tradições, diversidade. Então, você pode escolher o país, mas só que cada tema desse aqui você tem que abordar uma situação do país que você escolher, né? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos que você vai abordar, ok? E aí, na questão 2, diversity comes from the comparisons between people, places, cultural traits, and the other social features. It pairs read the definitions in the cultural diversity and the compares if you are answering activity. Now, the cultural variety and the cultural differences that exist in the world, a society, or as traditions, né? Então, fala-se um pouco das diversidades culturais, né? Para você comparar com o que você pesquisou na anterior, certo? E a questão 3 era também uma atividade em grupo, mas você já vai fazer a atividade lá da questão 1, não é necessariamente, né, a 3. É só para você ver que para fazer comparações e tradições de um país, né, relacionado com a sua família, com a sua comunidade, né? Então, você iria mostrar, você pode estar trocando ideias com seu colega sobre o seu trabalho, tá bom? Mas o importante é que você escolha o país e faça esses 7 temas, aborde esses 7 temas, demonstrando cada um de cada país. E aqui você vai checar o seu progresso em relação aos adjetivos, aos comparativos, né? Os degrees de comparativos, ouvir, falar, ler, escrever. Marca a sua assertiva. Faz uma revisão da unidade 3 e 4. Na questão da página 76, você vai completar com SAME, N, Menu, Mart. Lembrando que você pode voltar lá naquele vídeo, rever o vídeo para aplicar, pode estudar o que foi demonstrado, você pode ir lá no Grammar Help também, para aplicar a sua assertiva, certo? Na questão 2, a questão que você vai fazer é uma organização gramatical da questão, certo? Você vai formar sentenças, né, com as palavras dadas e aplicar o verbo com sua ordem correta, certo? O sujeito, verbo, todos na forma afirmativa, certo? Você vai montar a sua frase gramaticalmente correta, colocando o verbo, sujeito, verbo no lugar correto. Faz a organização, certo? Nessa alternativa, né, você vai ter que fazer uma observação da frase, você vai ter que
colocar um verbo aí. Qual é o verbo que você vai colocar? O to be no passado. Então, você vai trabalhar com o to be no passado, nessa situação, mais o verbo, depois do to be, o verbo principal, certo? Aplicando o ing, ok? Então, essa é a organização que você vai fazer. Na questão 3, read the sentences in the check the correct order of adjectives to complete the gaps. Você vai marcar a alternativa correta e vai preencher o espaço, tá bom? E você marcar, você vai preencher em relação às questões dadas sobre os adjetivos, tá bom? Então, colocar na forma da estrutura correta, de acordo com o que foi estudado até a letra E, lá na página seguinte, certo? Na 77, tá bom? E aí, na questão 4, você vai escrever a pergunta, né? Você vai refazer a pergunta, organizar gramaticalmente, né, na ordem correta da língua inglesa. Você escreve a sua assertiva. Depois que você fizer a organização da pergunta na primeira linha, aí é que você vai montar a sua assertiva. Para isso, quando montar a pergunta, você tem que buscar a resposta lá no texto da página 50, certo? Você busca sua resposta lá para cada pergunta que você vai organizar, da letra A, B e C, tá bom? E aí, na página 50, você busca a resposta para a pergunta depois que você colocar a pergunta gramaticalmente na ordem correta. Na questão 5, você vai utilizar os comparisons, né? E vai montar a pergunta da questão 5, letra A, B, C, D e E. E aí você vai aplicar o as, certo? Em cada alternativa apresentada, certo? Então, monte de forma correta, certo? E quando vocês fizerem a atividade, certo? Eu vou colocar lá na plataforma as respostas para vocês fazerem a correção. Então, não vai ter atividade na plataforma, certo? Lá na plataforma vai ter a correção das atividades para você conferir a sua assertiva, tá bom? Então, concluindo aí a unidade 4, fechando a 77, na próxima aula a gente continua na página 78, vamos parar, né, na 77, a gente continua. Só lembrando que quem não fez a prova oral, capricha este mês para poder pegar o qualitativo completo, tá bom? Estou hoje assim um pouco triste porque hoje me lembrei muito do 7 de setembro, que a gente poderia estar todo mundo junto, desfilando naquela alegria, e aí me veio aquela tristeza hoje da gente amanhecer o dia e ter um 7 de setembro totalmente diferente, principalmente quando a gente tem amor à pátria, né? O nosso Brasil, o nosso país, de servir como professor, de você servir como aluno. Mas a gente pede a Deus que Deus volte à nossa vida normal, que a gente possa estar retornando às nossas atividades em breve. Com fé em Deus, tudo vai dar certo. Confie em Deus, segure na mão de Deus, que quem segura na mão de Deus nunca cai. Goodbye, my friends.